Olá, meu nome é Lee e eu preparei esse canal para dar esperança para um mundo muitas vezes sem esperança. Normalmente eu costumo dar uma breve sinopse da história antes de começar a narrar. Porém, achei essa história tão poderosa que decidi deixá-la falar por si mesma. Então, por favor, acomode-se, relaxe e aproveite essa narração do Rick, que conta a sua experiência de quase morte. Como sempre, se você gosta desses vídeos e os acha úteis, clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Agradeço a todos e divirtam-se. Eu trabalhava como agente penitenciário no Departamento de Correções da Geórgia em 1982. Naquela semana, estava escalado para o turno das 12 às 8 horas da manhã, trabalhando 7 dias seguidos. Foi numa manhã fria e fresca de dezembro que bati o meu cartão de ponto e fui para casa. Estava ansioso, pois tinha planejado uma viagem de caça na fazenda de 98 acres, na fronteira com o rio Chattahoochee, onde minha família e eu morávamos. Assim que cheguei em casa, peguei meu equipamento e tentei começar o mais cedo possível. Minha esposa já tinha saído para trabalhar, como a maioria das pessoas com horário regular de trabalho. Normalmente eu costumava ligar para ela quando ia caçar, mas naquela manhã em particular eu estava com pressa e acabei não a avisando. Eu fiz uma caminhada de aproximadamente 3 quilômetros até a minha torre de caça e cheguei lá por volta das 10 da manhã. Meu deck de caça no alto das árvores estava a cerca de 9 metros de altura na parte da frente, com uma visão para uma área densa de pinheiros. A parte de trás dava para o rio, com grandes pedras abaixo. Amarrei o meu rifle numa corda para que este pudesse ser puxado depois que eu subisse, e comecei a escalar o deck. Cheguei ao topo e me posicionei para puxar o rifle. Foi então que, sem aviso prévio, ouvi um estalo. Mais tarde eu retornaria a esse local várias vezes para refletir sobre minha vida e sobre o que aconteceu. Eu medi a distância do topo do deck até a pedra onde caí. São 25 metros. Naquele estalo, eu comecei a cair em direção ao rio. Eu pude ver a água subindo rapidamente. Eu sabia que era o meu fim, e embora faltassem apenas alguns segundos para o impacto, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Minha esposa, minha filha, minha família. E ninguém saberia onde eu estava. Será que algum dia encontraria o meu corpo? Então tudo ficou escuro. Não sei dizer quanto tempo nessa escuridão eu fiquei, mas então algo maravilhoso aconteceu. Senti como se estivesse deixando meu corpo. Estava flutuando alguns metros acima do rio. Olhei para baixo e vi o meu corpo no chão com sentimentos misturados. Eu sangrava pela boca, pelo nariz e pelas orelhas e vi um fio de sangue embaixo do meu corpo físico na pedra. Enquanto eu refletia sobre o estado desse corpo, eu senti um puxão e comecei a subir muito rápido. Eu estava viajando em alta velocidade para cima através da atmosfera. Ao deixar a atmosfera, olhei para trás e tive uma visão deslumbrante da Terra, iluminada de maneira magnífica. Quando olhei para frente e pude contemplar os planetas, fiquei surpreso e pensei, isso não pode ser real. Aonde está Jesus? Ninguém me falou que algo assim poderia acontecer após a morte. A velocidade continuava aumentando à medida que avançava, passando por outros sistemas estelares e galáxias. Depois adentrei no que parecia ser uma espécie de buraco de luz, porém com faixas de luz em todas as cores ao redor. Avistei uma luz fraca que se tornava cada vez mais intensa à medida que me aproximava. Ao entrar na luz, senti uma sensação profunda em todo o meu ser. O medo havia desaparecido. De repente me vi diante de um conjunto imenso de degraus que levavam a uma ponte ou caminho. Ao longe, avistei uma cidade deslumbrante feita de um material que parecia vidro ou cristal, com luzes multicoloridas emanando dela. Nunca tinha visto algo tão maravilhoso. Fui caminhando em direção à cidade, num estado de incredulidade. Muitas perguntas surgiram em minha mente. Precisava saber onde estava e o que estava acontecendo comigo. Cheguei à entrada da cidade e deparei-me com uma porta dupla, imponente, de cerca de 10 metros de altura e largura. A porta brilhava como se fosse polida. Enquanto eu estava lá, contemplando-a, as portas começaram a se abrir. Recuei um passo e olhei para dentro.
Pude avistar pessoas caminhando lá dentro como se estivessem em um shopping aqui na Terra. No entanto, elas estavam vestidas de maneira muito peculiar, todas usando um manto com capuz. Com admiração, adentrei as portas. O interior era vasto, com uma estrutura quadrada e uma varanda ao redor que levava a diferentes níveis. Subi e olhei para baixo, observando a imensidão do local. Quando ergui o olhar, percebi que muitos passavam por mim, mas ninguém parecia me notar. Então, quando alguém se aproximou, parou subitamente. Ele ergueu lentamente a cabeça, revelando seu rosto. Apesar de ter uma forma humana, seus olhos não tinham pupilas, mas mudavam de cor, apresentando tons de azul. Seus cabelos eram brancos como a neve. Eu queria falar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e apontou para um longo corredor. Embora não tivéssemos trocado palavras, eu sabia que deveria seguir por aquele caminho. Assim, como se nada tivesse ocorrido, ele seguiu adiante e eu soube que eu também tinha de prosseguir. Algo me impelia para frente. Caminhei por um longo tempo até o final do corredor, sem virar nem para a direita nem para a esquerda. De alguma forma, eu sabia que minhas perguntas seriam respondidas mais uma vez. Deparei-me com uma imensa porta dupla à minha frente. Era feita de algum tipo de metal, talvez ouro, mas não tinha certeza. Repentinamente as portas se abriram. Ouvi uma voz, não exatamente como essa voz que usamos, mas uma voz que parecia ecoar dentro de mim. Ela disse: "Entre." Segui a orientação e as portas se fecharam de repente atrás de mim. Senti medo pela primeira vez. A escuridão era total, um silêncio absoluto. E então, após um período cuja duração não pude determinar, uma luz brilhante começou a iluminar a sala, ficando cada vez mais intensa. Alguém estava acima de mim e à minha frente. Eu tentei olhar, mas quase fiquei cego. Ergui as mãos à minha frente e pude distinguir a figura de alguém sentado em cima de algum tipo de trono. E então, sem aviso prévio, tudo aconteceu. "É isso que você fez de sua vida?" A voz penetrou na minha essência. Eu não tinha resposta. Em seguida, à minha direita, vi o que parecia ser um filme e eu estava nele. Vi minha mãe me dando à luz, minha infância e meus amigos. Vi tudo, desde minha juventude, presenciando cada ação que já cometi diante dos meus próprios olhos. Enquanto minha vida se desenrolava diante de mim, tentei lembrar das coisas boas que havia feito. Eu fui criado numa igreja e participei ativamente das atividades religiosas. Mas enquanto refletia sobre isso, vi um homem em seu carro sem gasolina parado na estrada. Eu tinha parado ao seu lado e tinha lhe oferecido uma carona até uma loja local há cerca de um ano atrás. Comprei gasolina para ele, pois ele não tinha dinheiro, e o ajudei a prosseguir a seu caminho. Pensei comigo mesmo: por que estou vendo isso? E a voz ressoou alta e clara: "Você não hesitou em ajudar essa alma e não pediu nada em troca. Essas ações são a essência do bem." Também vi todas as pessoas que magoei e como minhas ações haviam desencadeado ações de outras pessoas. Fiquei atordoado. Nunca pensei que minha vida tivesse um impacto tão grande nas ações de amigos, familiares e de outras pessoas que conheci. Testemunhei os resultados de tudo o que fiz e não fiquei nem um pouco satisfeito. Continuei olhando até que os eventos chegassem ao fim. Na verdade, percebi o quanto fiz tão pouco em minha vida. Eu tinha sido egoísta e cruel de tantas maneiras. Senti um verdadeiro arrependimento por ter feito tão pouco. Então, mais uma vez, ouvi aquela voz, alta e clara: "Você deve voltar." Mas eu não queria voltar. Estava contente em permanecer ali e desejava ficar, mesmo após tudo o que vi e ouvi. Respondi: "Eu tenho tantas perguntas, coisas que preciso entender e que não compreendo." Mas a voz insistiu: "Você deve voltar e ajudar os outros a mudarem, ao mudar a tua própria vida. E mais, os médicos vão querer operar você. Não permita que isso aconteça. Se você assim fizer, nunca mais conseguirá andar. Alguém virá visitá-lo e lhe trará respostas para suas perguntas. Quando eu lhe chamar novamente, você retornará. Você se recuperará de tudo o que aconteceu se seguir essas instruções. Olhe agora e veja o que está por vir." E virei-me e testemunhei um caos na terra, guerras e mortes.
visões terríveis, cidades caindo e outras sendo erguidas. Vi os Estados Unidos e um vulcão em erupção, cobrindo várias cidades em trevas. Contemplei o colapso do nosso governo como conhecíamos, pessoas matando por comida e água, visões horripilantes. Testemunhei uma explosão gigantesca na atmosfera terrestre e grande parte do solo foi destruída. Olhei e vi uma nova população, mais jovem e mais pacífica. Restavam poucas cidades, mas essas pessoas pareciam estar satisfeitas. É hora de você ir, ouvi novamente. Mas eu queria ver mais. Então as portas se abriram e senti-me como que arrastado pelo corredor. Atravessei as portas da cidade e fui lançado de volta pelo buraco por onde havia entrado. A velocidade aumentou e eu não conseguia parar. Adentrei a atmosfera da Terra e vi o rio lá embaixo. Eu vi meu corpo imóvel no chão ainda. Foi como um choque elétrico tão forte que senti meu corpo saltar quando entrei de novo nele. Abri os olhos e avistei as árvores acima e o horizonte. Então, ó Deus, a dor. Que dor! Lutei por cada respiração, engasgando com meu próprio sangue. Consegui me virar de bruços, a dor era tudo o que eu conseguia sentir. Olhei para o céu e percebi que o sol ainda estava mais baixo do que eu lembrava. Olhei para o relógio, eram 5:30 da tarde. Meu único pensamento era como conseguir ajuda. Notei que minha espingarda não estava longe e ainda estava presa à corda que eu tinha amarrado na minha cintura. Comecei a puxá-la em minha direção, agarrei o cano da arma e a trouxe para perto de mim. Comecei a disparar um tiro a cada 10 minutos, esperando que alguém viesse. Estava ficando tarde e eu sabia que não aguentaria muito tempo. Comecei a me arrastar de bruços, usando a coronha da minha espingarda para me puxar. Rastejei por um caminho que descia até o rio. Rastejei, e a dor era tão intensa que desmaiei várias vezes. Passei por arbustos densos e trechos de vegetação selvagem. Queria desistir, estava tão cansado e dolorido. No entanto, eu sabia que precisava chegar a algum lugar onde pudesse ser encontrado, ou pelo menos assim achava. Olhei adiante e vi a estrada que levava à minha casa entre as árvores. Ouvi vozes ao longe. Sim, obrigado Deus, pensei comigo mesmo. Finalmente alcancei a estrada e comecei a gritar por socorro. Estava exausto demais e me deitei na estrada. Está tudo bem, ouvi alguém dizer. A ajuda já está a caminho. Essa foi a última coisa que lembro antes de ver as luzes dentro da sala de emergência. Um médico estava aos meus pés. Você consegue sentir isso? E eu respondi, sentir o quê? Ele estava cutucando meus pés e pernas. Eu estava paralisado. Não podemos ajudá-lo aqui, meu filho, disse ele. Estamos enviando você de ambulância para um hospital que poderá cuidar de seus ferimentos. Seja pela dor ou pelos medicamentos, eu apaguei. Na tarde seguinte, acordei e encontrei 2 médicos ao pé da minha cama no hospital. Eles se apresentaram como meus médicos assistentes e explicaram que eu precisaria passar por uma cirurgia imediata. Os ossos quebrados nas minhas costas estavam pressionando minha espinha e causando paralisia. Mas então ouvi o aviso que já tinha ouvido antes. Não deixe que eles façam cirurgia, ou você nunca mais voltará a andar. Falei para os médicos que precisava primeiro ver minha esposa e minha filha. Minha esposa chegou com minha filha logo após a visita do médico. Eu contei a ela do que os médicos haviam me dito e ela me aconselhou a entender que eles estavam fazendo o que era necessário para me ajudar. Eu não sabia como contar a ela sobre a experiência que tive. Tentei dizer a ela que não achava que a cirurgia fosse a melhor opção. Embora ela discordasse, ela respeitou minha decisão. Quando os médicos voltaram e contei a eles sobre minha decisão, eles ficaram muito chateados. Ouvi vários sermões. Tudo bem, disse um deles. Se você quiser abrir mão da possibilidade de voltar a andar, é uma escolha sua. Então eles saíram. Naquela noite, deitei-me na cama e chorei muito. Será que estou louco? O que estou fazendo? Uma luz começou a preencher o quarto. Ouvi uma voz dizendo, você ficará bem. E então a luz se foi. Me recompus e consegui adormecer. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Então, numa manhã, senti um formigamento nos pés. Fiquei radiante de alegria. Chamei a enfermeira e disse que queria me levantar e andar. Ela me olhou e disse, vamos ver, vamos ver. Eu sabia que estava curado, sem dúvida.
A enfermeira ligou para o meu médico e na manhã seguinte ele veio até mim. Então você acha que consegue andar? Ele perguntou. Sim, eu respondi. Bem, vamos ver. Algumas horas depois, fui levado da sala de fisioterapia, eles me colocaram em uma cadeira de rodas e me levantaram para ficar em pé. A enfermeira me ajudou a ficar firmemente no chão. 1 passo, 2 passos. Meu Deus, ele está andando! A enfermeira disse para a colega que me ajudou a descer. Os próximos dias foram desafiadores. Fiz várias sessões de fisioterapia e passei por várias radiografias sob a supervisão do meu médico. Minha esposa e minha família ficaram maravilhadas, mas eu já sabia. Eu havia sido instruído. O resto também tinha de ser verdade. Meu médico ficou ainda mais surpreso quando não encontrou nenhum osso pressionando meu nervo espinhal. Lembro-me de suas próprias palavras. Isto não é normal. Parece que um poder superior agiu em meu favor, fazendo por mim o que estávamos prestes a corrigir com a cirurgia. Nunca vi algo assim antes. Desde aquele dia, minha vida mudou completamente e fui capaz de ajudar outras pessoas de maneiras que jamais imaginei. Queria compartilhar essa experiência com todos, pois é o que me impulsionou em minha busca pela verdade. Desejo paz e luz para todos.